Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Mateus capítulo 9. Nós leremos dos versos 35 a 38. Mateus 9, a partir do verso 35. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esse período de cânticos espirituais, ao qual o Senhor falou aos nossos corações, e tivemos o privilégio de cantar a Ti, confessar a Ti que nós te amamos, que o Senhor é tudo para nós. Agradecemos pela provisão do Teu povo, pelo sustento, verdadeiramente o Senhor é nosso pastor, e nada tem nos faltado. Queremos agradecer pelos dízimos, as ofertas, agradecer pelo conselho desta igreja que tem investido, ó Deus, naquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que a Tua palavra nos orienta, pelo sustento missionário, famílias. Obrigado, ó Deus, pelo sustento do Teu povo, e ainda, Senhor, a Tua palavra será lida. Nós clamamos, ó Deus, fale aos nossos corações, por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda essa exposição. Inicio essa exposição te contando uma parábola. Preste atenção. Havia um pai muito rico, possuía muitas posses, muitas propriedades. Além de ser um pai abastado de riquezas, esse pai também ele era muito bondoso, caridoso. Sabe, ele tinha prazer em ajudar as pessoas, ele alimentava os famintos, ele ajudava os necessitados, ele tinha preocupação e olhavam para aqueles que sofriam. E ele ajudava essas pessoas com o seu dinheiro, com a sua riqueza. Esse pai certa vez adoeceu e estava próximo da morte, então, nos instantes finais, ele chama os seus 2 filhos para distribuir a herança. Ele vira para seus filhos e diz o seguinte: filhos, eu amo muito vocês. Vocês sabem muito bem disso, que tudo que é meu é de vocês. Vou passar para vocês toda a minha riqueza, toda a minha herança, mas eu faço um pedido para vocês, meus filhos, que vocês possam seguir os meus passos, imitar as minhas ações, que esse dinheiro que vocês irão receber de herança, vocês não possam gastar de forma para o seu bel prazer, mas que vocês possam ajudar os necessitados, possam alimentar os famintos. Essa era a palavra do pai para com aqueles filhos. E o pai disse o seguinte: olha, eu gostaria que você obedecesse essa minha palavra. Eu gostaria que você me prometesse isso. Os filhos então prometem ao pai: pai, nós iremos obedecer, nós iremos cumprir. O pai morre. Agora a situação que nós vemos é esses 2 filhos não obedecem o pedido do pai. Esses 2 filhos são egoístas. Esses 2 filhos, eles começam a caminhar pelas ruas, vendo pessoas padecendo necessidades, passando fome, e eles podendo ajudar, eles com alimento em mãos,
olhavam indiferente, ignoravam, eram insensíveis. Esses filhos não obedeceram aquelas palavras finais daquele pai, foram desobedientes. Pergunta que eu faço para você é: se você tivesse a oportunidade, se você se deparasse de frente com esses dois filhos, o que vocês diriam para eles? Vocês dariam um puxão de orelha neles? Olha, vocês estão sendo desobedientes. Se vocês tivessem a oportunidade de dar algum conselho, se vocês tivessem a oportunidade de falar, na verdade, o que vocês pensam desses dois filhos desobedientes? Qual é o sentimento que surge no seu coração diante disso? Eles sendo totalmente negligentes, desobedientes. Esta missão que os filhos receberam, de obedecerem às palavras finais do pai. Para você, a pergunta é: era uma missão impossível ou mais que possível? Obedecer às palavras finais do pai era uma missão para aqueles dois filhos impossível de cumprir ou mais que possível? E esta é a grande ideia dessa nossa exposição, desse trecho da palavra que nós lemos. Portanto, o tema dessa mensagem é: impossível ou mais que possível? Missão impossível ou mais que possível? Nós iremos dividir essa exposição em 3 pontos. A missão de Jesus, o verso 35. O motivo, o porquê ou a razão dessa missão, verso 36. E por fim, a missão dos discípulos, que vai do verso 37 ao verso 38. Mas vamos entender bem o contexto dessa passagem. Além dessas palavras finais, antes disso, do capítulo 9, do texto que nós lemos, o evangelista Mateus aqui relata alguns acontecimentos, algumas ações que Jesus operou, tais como perdão de pecados para aquele paralítico de Cafarnaum. Lembra daqueles amigos que pegam aquele paralítico e desce sobre um telhado? Jesus vira e fala o seguinte: perdoados estão os seus pecados. E Jesus depois cura aquele paralítico. Ainda no capítulo 9 nós vemos outras ações. Mateus, o próprio evangelista que escreve esse livro, ele relata a sua vocação. Quando ele estava ali coletando impostos na alfândega, Jesus passa por Mateus. Jesus olha nos olhos de Mateus ou Levi e fala o seguinte: Mateus, segue-me. Mateus imediatamente deixa tudo diante daquele olhar e da palavra maravilhosa de Jesus, segue imediatamente a Jesus. Ainda ele narra que Jesus come com os publicanos, isso é, Mateus era um publicano, depois nós vemos Zaqueu era um publicano, e com pecadores Jesus também comia, e os fariseus, que eram religiosos da religião judaica, começam então enfurecidos, criticar a Jesus, porque eles eram moralistas. Não aceitam essa expressão de Jesus comer com pecadores. Dito isso, Jesus dá uma palavra para aqueles religiosos: eu não vim para os sãos, para os justos, eu vim para os pecadores. Não necessita de médico aqueles que estão saudáveis, mas sim os doentes e necessitados. É por causa desses que eu vim. Ainda dos versos 14 ao verso 17, Jesus responde aos discípulos de João Batista, quando eles questionam acerca do jejum. Em seguida nós vemos relatos de várias curas, milagres, a cura de uma mulher do fluxo de sangue, uma hemorragia, há 18 anos, Jesus ressuscitando a filha de Jairo, um chefe da sinagoga judaica. Outras curas como os 2 cegos, a libertação espiritual de um mudo e endemoniado. E por fim, antes de chegarmos no texto que nós lemos, nós vemos a murmuração e a blasfêmia dos fariseus, quando eles viravam e falavam o seguinte: olha, Jesus faz isso tudo por conta de demônios que habitam neles, por conta de Beelzebu. Gravíssimo, blasfêmia, a ponto de Jesus voltar-se para eles e responder: olha, há perdão para tudo, mas para a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão.
Porque esses fariseus falavam que Jesus estava curando, ressuscitando, libertando pelo poder de demônios. Não reconheceram que é Deus que estava habitando em Jesus, que Ele era o próprio Deus. Chegamos então na narrativa e nós vemos que há outros evangelistas que contam histórias correlacionadas, exemplo, Marcos, capítulo 6, versos 6 a 13, e Lucas, capítulo 9, verso 1 a 6, nos relata a história dessa passagem que nós vemos. Aqui Jesus estava provavelmente na segunda ou na terceira viagem missionária pela Galileia. Então nós chegamos no primeiro ponto, a missão de Jesus. Volte os seus olhos para o versículo 35. Leremos todos juntos o verso 35. Percorria Jesus todas as cidades. Vamos ler todos juntos? Texto projetado aqui à frente também. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Primeiro ponto, a missão de Jesus. Esse texto inicia dizendo que Jesus andava, percorria por várias cidades, aldeias, povoados, pregando. Iniciou em Nazaré, foi para Cafarnaum, pelas bodas de Caná. Nós vemos Jesus em Betsaida, nós vemos Jesus em Corazim, em Magdala, Samaria, Jerusalém, Betânia, Jericó, Betfagé, Decápolis, regiões de Tiro e de Sidom. Vemos Jesus andando, caminhando, porque ele tinha pouco tempo de ministério, apenas 3 anos aproximadamente. Não havia muito tempo para ele pregar, por isso que ele andava de cidades em cidades, pregando. É por isso que nós vemos em certos momentos Jesus se cansando, a exemplo, quando ele estava ali diante daquele poço de Jacó, quando tem aquele relato com a mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus se cansou. A Bíblia diz que diante de uma tempestade que se instala, os discípulos estão ali no barco, Jesus também está no barco, Jesus dorme no meio de uma tempestade. Você fica pensando, irracional isso? Não, que estava cansado, porque o ministério de Jesus é um ministério fisicamente exaustivo. Citamos aqui várias cidades onde Jesus percorria, andava de lado para lá. Não está aqui, Jesus veio aqui agora, vai curar. Não, já foi para o outro lado, chegou ali. Não, já está no outro lado, já está no outro, passou a margem, caminhou do rio. Então ele caminhava, percorrendo as cidades. Para quê? Pregando. Qual a razão dele percorrer todas as cidades? O texto continua nos dizendo que era para realizar e cumprir a missão, que é de pregar o evangelho do reino e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Perceba bem, pregando aqui tem uma ideia de proclamar uma mensagem importante e uma mensagem contínua, sem interrupções, a exemplo da antiguidade de arautos. Os arautos é aqueles que saíam à frente para trazer uma boa notícia, para trazer uma mensagem para o povo. Eles então percorriam para várias cidadelas, para vários lugares, gritando, anunciando, proclamando para todos escutarem uma mensagem importante. Exemplo, o rei venceu, o nosso rei nos libertou, o nosso rei foi vitorioso, o nosso rei está vindo. Este era o ofício dos arautos, de sair proclamando para que todos pudessem escutar, entender e guardar esta mensagem. Eles iam à frente gritando, proclamando a mensagem, uma boa notícia. Jesus proclamava, Jesus pregava o evangelho. O que é evangelho? Boa notícia, boas novas. Note que o conteúdo dessa mensagem não é nada referente às coisas dessa vida, às coisas humanas e terrenas. A mensagem, o conteúdo dessa mensagem que Jesus proclama, que Jesus prega, é o reino. Não o reino terreno, mas o reino eterno e celeste. Ele saía pregando por várias cidades, vários lugares, essa mensagem do reino, porque ele é rei. Por isso, irmãos, que ele prega, por isso que ele nos ensina na oração dominical, que venha sobre nós o teu reino. Nós cantamos sobre o reino. Ele é rei. Nós servimos um rei. Evangelista Marcos, no capítulo 1, verso 38, diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali,
pois para isso que eu vim. Portanto, irmãos, esta é a mensagem, a missão de Jesus, proclamar para todos a salvação que é Ele. Ele é a salvação. E depois de anunciar essas boas notícias de salvação do reino de Deus para os homens, o texto continua nos dizendo que Ele curava todas as sortes de doenças e enfermidades. Ou seja, primeiro Ele pregava o evangelho do reino, depois Ele curava. Não inverta essa lógica. Primeiro o evangelho, depois as bênçãos dessa vida. Como no exemplo que nós citamos do paralítico de Cafarnaum. O início do capítulo 9 nos conta essa história do escrito de Mateus, do evangelho de Mateus. Jesus primeiro cura aquele paralítico, depois ele opera uma bênção de... Jesus primeiro perdoa aquele paralítico, depois ele opera uma bênção de cura. Não inverta essa lógica. O evangelho do reino é maior do que todas as coisas. É maior do que milagres, é maior do que curas, é maior do que coisas que nós podemos pensar nessas vidas que possam trazer algum benefício. O evangelho do reino é maior do que todas as coisas. Aplicando para as nossas vidas, irmãos, todos nós, todos, crianças, prestem atenção, todos nós, inclusive vocês, nós temos necessidades, nós temos problemas, nós passamos por momentos difíceis, nós choramos, nós nos entristecemos, nós falhamos, nós erramos. Todos, sem exceção, do mais novo ao mais velho, nós temos problemas. Esta é a realidade do evangelho. Mas Jesus veio mais do que curar a doença física, ou mental, ou emocional. Ele veio para curar o problema da nossa alma, que é o pecado. Tudo bem, é importante, é legal, é necessário, e Ele também opera bênçãos dessa vida, mas a bênção maior que Ele tem para operar em nossas vidas é libertar-nos do peso do pecado, a nos transportar para o reino celeste, para o seu reino de amor. Muito mais do que bênçãos terrenas, Jesus cura a nossa alma. Esse Deus Filho, Jesus, cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele mesmo cansado, não parou de anunciar o evangelho do reino. Até na cruz ele anunciou. Os irmãos lembram daquele outro criminoso condenado? Quando ele olha para Jesus e percebe, olha, este homem não é como nós. Este homem não tem crime algum, maldade alguma. Ele então vira-se para Jesus, porque ele acredita em Jesus, porque ele crê em Jesus, e vira-se para Jesus e diz o seguinte: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele cria que quem estava diante dele não era um criminoso, era o Rei dos Reis. De forma que Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esta é a missão de Jesus. Ele é o nosso Rei. A pergunta que eu te faço é: quem reina a sua vida? É você mesmo? É os seus desejos desenfreados da carne? Quem reina a sua vida? Você tem sido súdito ou servo deste rei? Você tem obedecido a este seu rei? Você ama e deseja este reino mais do que tudo nesta vida? Qual é a sua resposta para tais perguntas? Vimos aqui no primeiro ponto sobre a missão de Jesus. Agora nós veremos esse segundo ponto, o porquê desta missão de Jesus. Verso 36, vamos ler todos juntos? Pode deixar projetado, por favor, o texto. Vamos ler todos juntos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O início do verso 36 já começa nos respondendo sobre esse segundo ponto da missão, ou porquê da missão. Vendo ele as multidões. Ele viu, ele olhou para a multidão, diferentemente de muitos religiosos daquele tempo, que eram indiferentes, que eram alheios aos problemas e às necessidades do povo.
Os irmãos podem lembrar bem da parábola do bom samaritano, de Lucas capítulo 10, onde os religiosos, tais como levitas e sacerdotes, ao verem um homem caído como quase que morto, eles passam a passos largos, não olham, não contemplam a dor daquele que está caído. Diferentemente, Jesus não. Jesus vê a multidão. Jesus olha. De igual forma que Jesus olhou para Mateus, que escreve. Mateus estava acostumado com olhares de desprezo. Mateus, por conta da sua posição, por conta do seu emprego, do seu ofício, os olhares que ele recebia dos seus compatriotas eram olhares de desprezo. Mas Jesus olha para Mateus com um olhar de amor, de compaixão. Aquele olhar que penetra a alma. Aquele olhar fitando Jesus para Mateus. Jesus virou-se para ele e disse: segue-me. Imediatamente ele segue. Mateus sabia. O mesmo olhar que Jesus olha para Pedro quando negou ele pela terceira vez. O mesmo olhar. E o olhar de Jesus para com Pedro não era um olhar de bem feito, eu te falei. É um olhar de compaixão e de amor. O mesmo olhar que Jesus olha para aquela mulher adúltera, pronta para ser morta por os religiosos. Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Filha, eu não te condeno, vai, não peques mais. Jesus olha para aquela multidão e se compadece. Padecer com, sentir compaixão, é isso que Jesus faz. Esse termo, irmãos, compadecer, aparece 6 vezes nos evangelhos, e 5 delas nos mostra que está associado a Jesus. Jesus se compadeceu ao ver uma multidão faminta. Jesus se compadece de 2 homens cegos. Jesus se compadece de um leproso. Jesus se compadece da viúva de Naim que perdera seu filho. Jesus tem essa capacidade de sentir a profunda aflição do outro, mesmo ele enfrentando angústias internas, pois Jesus não é egoísta. E qual é o motivo dessa compaixão? Era porque ele viu que essa multidão estava aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas pela corrupção, pelo sistema religioso e político judaico, pelas aflições da vida, pela exaustão da desesperança, mas além disso, principalmente por não terem um guia, por não terem um pastor para apacentá-las. Eles possuíam sumos sacerdotes, eles possuíam chefes das sinagogas, escribas, religiosos, mas eles não podiam preencher o vazio da sua alma. Eles não podiam, porque eles também não estavam interessados em pastorear corretamente e guiar o povo da presença de Deus. É por isso que nós lemos o texto de Isaías, no capítulo 1, onde Deus reclama deste povo. Eram religiosos, mas não conheciam Deus. Eram religiosos, mas estavam alheios aos problemas do próximo. Cultuavam, sacrificavam, mas não amavam os necessitados. Números capítulo 27, verso 17. O Senhor no pré-anúncio à morte de Moisés, diz sobre a congregação do seu povo não ficar sem um pastor. Mas Moisés morre. O guia morre, Moisés. Vem Josué. Josué também morre. Vem agora os períodos dos juízes. Eles passam e morrem. Vem então os reis. Eles passam e morrem. Mas vem agora Jesus pregando o seu reino. Ele não passa. Ele não morre. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina para sempre. Sem um pastor, o rebanho fica à mercê de predadores como leões, ursos e lobos. Não é uma imagem meramente simbólica. Em 1 Reis, capítulo 22, verso 17, Israel é descrito como dispersos pelos montes, como ovelhas sem pastor, retratando o colapso da ordem política e espiritual do povo. O comentarista bíblico William Hendrickson comenta em seu comentário acerca do Evangelho de João: o Messias, o grande filho de Davi, seria o único pastor do remanescente reunido, cumprindo a profecia de Ezequiel, capítulo 34, verso 23. Jesus é esse bom pastor predito. Ainda o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes comenta na sua Bíblia de pregação expositiva
Ao revelar as marcas do verdadeiro pastor, ele conhece cada ovelha particularmente e chama cada uma delas pelo seu nome, estabelecendo um relacionamento individual. E ele vai adiante das ovelhas para abrir um caminho, tirando os predadores, livrando-os do perigo. Aplicando para as nossas vidas esse segundo ponto, da razão da missão. Eu e você, nós estávamos nessa multidão também, irmãos. Multidão de pecados, indignos, aflitos, vivíamos sem compaixão, estávamos com a nossa alma exausta e cansada, éramos como ovelhas sem pastor, sem guias, sozinhos, abandonados no mundo. Mas um dia, irmãos, ele olhou para nós, mesmo sem merecermos. Um dia ele olhou para mim, para a sua alma, ele fez questão disso, se compadeceu de nós. Ele sentiu a nossa dor, ele nos amou, ele era e é a nossa paz, nosso descanso, nosso pastor. Vendo a multidão, ele olhou para nós e nos viu. Estávamos na multidão, mas Jesus nos viu. Estávamos sem compaixão, mas ele se compadeceu de nós. Estávamos aflitos, mas ele nos deu a paz, porque ele é o príncipe da paz. Estávamos exaustos, mas Jesus nos deu descanso. Estávamos como ovelhas perdidas, mas Jesus é o bom pastor que nos encontrou. Glória a Deus por isso. Vemos primeiro a missão de Jesus em proclamar o reino. Agora nós acabamos de ver a razão dessa missão, de pregar. É o amor para com as ovelhas. Agora nós veremos o terceiro e último ponto, versos 37 ao verso 38. A missão dos discípulos. Vamos ler todos juntos? E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois disso, verso 37, Jesus se dirige então para os seus discípulos. Note bem, guarde bem essa expressão, discípulos. Jesus então vira para ele e diz o seguinte: olha, a seara, a colheita é grande, mas são poucos os que trabalham nela. Jesus usa aqui uma figura que eles estavam acostumados no cotidiano deles, porque a sociedade judaica era agropastoril. Estava acostumado com aquela figura de roça, de cega, colheita. Podemos traduzir isso para os dias de hoje. É como se o Senhor virasse para nós e falasse o seguinte: olha, há muito trabalho, mas não falta trabalhadores. Já passou por isso? Há muito serviço, mas pouca gente para ajudar. Há muito serviço lá na loja, mas falta gente para nos ajudar. Há muito serviço na escola, mas falta gente para ajudar. Há muito serviço nas empresas, mas falta gente para trabalhar. A gente passa muito por isso, né? Principalmente quando a gente vai arrumar casa. Está faltando gente. Há muito serviço. Eu quero abrir um parênteses aqui e contar um relato pessoal. Uma experiência que eu e Ana nós vivemos. Nós temos uma amiga da igreja, amiga em comum, que certa vez nós fomos para a roça deles, lá em Goiânia, lugar frio, os irmãos conhecem. E nós saímos com os amigos, nós fomos lá na casa deles, lá na roça, lá em Goiânia, interior de Goiânia. Interior do interior de Goiânia. E os pais dessa nossa amiga moram lá nessa roça. Irmão, chegando lá, nós ficamos abismados pela abundância de coisa que tem lá, coisas de roça, produtos de roça. Mandioca, verduras, hortaliças, frutas, de tudo que os seus irmãos possam pensar de espécies. E Deus foi tão bondoso para com os pais dessas nossas amigas, que eles eram trabalhadores de roça. Deus foi tão bondoso, sabe o que Deus fez? Deus deu 3 meninas para ele, nenhum homem. Então quem fazia o serviço da roça? As meninas. Deus foi bondoso com esses pais. E uma delas é a nossa amiga, que elas estudavam aqui em Valadares, faziam faculdade aqui. Irmãos, ficamos abismados a quantidade de coisas que tem lá, delícias. Trouxemos muitas coisas para casa também. Mas sabe o que mais me impressionou? A quantidade de coisas que eles perdiam, que eles jogavam fora,
que estragavam. Sabe por quê? Não tinha gente para trabalhar. Dava dó. A gente logo pensa, tem tanta gente passando fome, necessidade e tudo. Irmãos, coisas assim, deliciosas mesmo, tudo estragando, perdendo. Porque não tinha gente para trabalhar e tirar e plantar, colher. Não tinha. Fecha esse parêntese. Há muito serviço. Há muito serviço. Mas tem poucas pessoas trabalhando. O verso final, o Senhor então fala, verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus aconselha, orientando seus discípulos, que orassem ao Senhor dessa grande seara, para que Ele providenciasse, enviasse mais trabalhadores para ajudar nesse trabalho. A missão dos discípulos era de trabalhar e de orar ao Senhor para mais trabalhadores. Aplicando para as nossas vidas, sobre a missão dos discípulos. Você é discípulo? Você é discípulo de Jesus verdadeiramente? Você é discípulo de Jesus? Você segue os passos de Jesus? Você é súdito deste rei, o rei dos reis? Você é servo deste Senhor dos senhores? É de verdade mesmo? Então eu te faço uma pergunta. Você tem cumprido essa missão? Ou os irmãos acham que essa missão é somente para os 12, há 2000 anos atrás? Você é discípulo? Você é discípula? Então é para você também essa palavra. Você tem trabalhado, você tem investido, você tem orado a Deus pela obra missionária, para que Deus levante trabalhadores, para que essa missão da proclamação das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo alcance toda a multidão. Você tem feito o que desta missão? Se você é discípulo. Irmãos, nós estamos aqui reunidos nessa data, nesse dia, porque muitos homens de Deus deixaram a zona de conforto e atenderam essas palavras de Jesus. Saíram no meio das suas famílias, do seu conforto, para lugares até desconhecidos, para cumprir essa missão do ir de pregar o Evangelho. Nós citamos hoje pela manhã Asbel Simonton. Veio dos Estados Unidos um jovem de 26 anos, apenas 26 anos, deixou a sua família, deixou tudo porque ouviu a palavra do Senhor sobre a obra missionária e resolveu entrar num navio e vir para o Brasil para plantar uma igreja fiel às Escrituras. Ele chega então no Rio de Janeiro, há 167 anos atrás, para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Cheio de dificuldades, morre ainda jovem. Os irmãos podem pesquisar depois na internet, nos seus celulares. Há um diário dele na internet disponível. Morre apenas com 34 anos, de febre amarela. Este homem que atendeu a palavra do Senhor. Nós estamos reunidos hoje aqui, Igreja Presbiteriana Betânia, e muitos outros irmãos, neste mesmo horário, reunidos para cultuar e ouvir a palavra do Senhor, porque muitos homens de Deus atenderam esse chamado há 2000 anos atrás, lá na Galileia. Rodando o mundo, Índia, China, para vários cantões deste mundo, cheio de incertezas, sonhos destruídos para esta vida, mas porque atenderam o ID, atenderam essa grande comissão da igreja, de pregar o Evangelho para toda criatura, de fazer discípulos. Pergunta que eu te faço: você é discípulo? Você tem trabalhado nessa obra? Você tem orado por essa obra? Você tem investido suas finanças, seu recurso? Sim, irmãos. Dinheiro, sustento, dízimos e ofertas, sim. Se você não tem condição de ir para o campo missionário, nós devemos ajudar com os nossos recursos. E louvado seja Deus por esta igreja, porque nós mantemos o conselho dessa igreja, Igreja Presbiteriana Betânia, nós mantemos fiel às Escrituras.
Repassamos os dízimos da comissão para o grande concílio, Supremo Concílio, onde eles enviam os recursos para a obra missionária da igreja presbiteriana e vários outros campos missionários. Você tem investido suas finanças, seu recurso? Você tem ofertado para isso? Há alguns missionários que a nossa igreja ajuda mensalmente. Você é discípulo? Você tem cumprido essa palavra de Jesus? Concluindo essa história, lembra dessa história que eu contei no início? Desses filhos desobedientes às palavras finais do pai? Em ajudar com seus recursos? O que vocês pensariam a respeito desses filhos? E se eu te disser que muitas das vezes nós somos esses filhos? A gente logo pensa, absurdo, desobedientes, não cumpriram a ordenança do seu pai, foram rebeldes. Que absurdo ser insensível, que absurdo ver alguém passando fome e eu estou com uma sacola de pão nas minhas mãos e eu virar o rosto e não dar um alimento. Que absurdo esses filhos. É isso que nós pensamos. Amaldiçoamos, nós dizemos, absurdo, desobedientes, filhos maus. Mas nós somos esses filhos. Nós possuímos mais do que pão, nós possuímos mais do que herança financeira, nós possuímos o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder para salvar vidas, que é poder para tirar pessoas do inferno, que é poder para restaurar vidas, para transformar corações. Nós possuímos a maior riqueza que o mundo possa ter. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens materiais, não estou falando de finanças ou de herança que passa. Eu estou falando de algo maior, irmãos. Eu estou falando de algo que não perece. Eu estou falando de algo para sempre verdadeiro. Eu estou falando do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para transformar. Nós recebemos essa herança do nosso Pai. O nosso Pai deu essas palavras finais para nós: vai, ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos. Mas nós falamos, vamos cumprir, Pai. Nós vamos te obedecer, Pai. Mas nós não obedecemos. Nós vemos pessoas morrendo, indo para o inferno, e somos negligentes, somos omissos. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você pregou para alguém? Qual foi a última vez que você falou do maravilhoso olhar de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou desse Jesus que traz essa alegria, desse Jesus que traz descanso para aqueles que estão exaustos, para esse Jesus que traz paz para aqueles que estão aflitos? Qual foi a última vez que você falou isso para a pessoa que está necessitada, para a pessoa que está indo em direção a passos largos do inferno? Qual foi a última vez que você disse, olha, há um pastor, há um bom pastor que vai ao seu encontro, você não está mais perdido, você não está mais ao léu, você não está mais como ovelhas perdidas sem pastor, há um pastor da alma que é Jesus, que quer te arrebanhar? Qual foi a última vez? Sabe qual é a verdade, irmãos? Triste, dura, mas é verdade. É que muitas das vezes nós vivemos um evangelho egoísta. Essa é a verdade. Muitas das vezes nós vivemos um evangelho egoísta. Muitas vezes nós preocupamos apenas com a nossa alma. Muitas vezes nós olhamos, não, o outro se resolve. Você é discípulo. Palavras de Jesus. Ame esta obra. Isso não é apenas para pastor, seminarista, líderes, não, é para discípulo. É para todos que são discípulos. Eu quero terminar essa exposição lendo novamente Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 17. Preste atenção nessa leitura. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão. Preste atenção à correlação com o texto que nós pregamos. Grande multidão que não podiam enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
pessoas de todas as gentes, de todos os lugares, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, ainda que os seus pecados sejam como escarlata, ainda que seus vestidos sejam como sangue carmesim, eu o tornarei branco como a lã. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, Ele é Rei, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem. Há muitos trabalho, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o teu tabernáculo. Jamais terão fome, não tem aflição, não tem exaustão, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará. Ele é o pastor, e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos pôr de pé, todos nós. E aí, irmãos, esta missão é impossível ou mais que possível? Você é discípulo? Esta missão é impossível ou mais que possível? Vamos fazer o que Jesus termina e fala: orar para que o Senhor mande trabalhadores, e que possamos responder como Isaías no capítulo 6, quando o Senhor fala e pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Santo Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajude, ó Deus, a cumprir a tua missão, Pai, de proclamar o Evangelho, as boas notícias do teu reino, o Senhor que é o Rei, o Senhor que é o nosso Rei poderoso, vitorioso, muito mais do que Davi e qualquer outro líder. O Senhor é o Rei soberano. Quantas das vezes nós falhamos, Pai, em não cumprir a tua missão? Muitas vezes nós somos desobedientes. Muitas das vezes nós somos egoístas. Nos ajude a amar almas perdidas, Pai. Que cada um que escuta esta mensagem nesse instante, que o Senhor possa ir de encontro a esses corações, que possa produzir no nosso ser, ó Deus, amor para as almas perdidas. Tira toda a timidez, toda a vergonha, dá-nos a ousadia pelo teu Espírito Santo, para que possamos falar deste amor maravilhoso de Jesus, deste olhar que muda vidas. Ó Deus, quem éramos nós? Estávamos perdidos na multidão, mas o Senhor olhou para nós. Que possamos olhar para os perdidos e ser como o Senhor, amá-los. Oramos, ó Deus, para a obra missionária.
Oramos em favor daqueles que servem em campos, lugares longínquos, lugares, ó Deus, paupérrimos, lugares cheios de escassez material, lugares, ó Deus, que muitos de nós não gostaríamos de jamais passar um dia, mas muitos desses irmãos estão padecendo porque não amam suas próprias vidas, porque amam mais Jesus Cristo do que a si mesmos. Quantas famílias passam necessidades, famílias missionárias, quantas doenças são acometidas. Queremos te louvar, ó Deus, pela instrumentalidade de tantos homens que passaram ao decurso da história, que morreram para que o Evangelho chegasse esta noite, neste lugar, no conjunto CIR, nesta rua. Esta igreja está plantada graças à instrumentalidade de muitos homens que atenderam o teu chamado. Deus, louvado seja o Senhor para a vida desses, Pai. Rogamos, ó Deus, Senhor da seara, envia trabalhadores, e que possamos responder como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É a oração que nós fazemos, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares, aos afazeres, que possamos ter uma excelente semana. Seja conosco, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nosso culto se encerra. Te desejo uma excelente semana. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Que os irmãos precisarem, podem nos procurar. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Amem as almas perdidas. Estarei na porta cumprimentando os irmãos. Boa noite.